Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 901, aula de Educação Física. Gente, nós vamos seguir aqui fazendo uma revisão de tudo aquilo que nós já aprendemos nesse semestre. Peço aos senhores que prestem muita atenção nesses conceitos e caso fique ainda alguma dúvida, podem mandar mensagem, podem entrar em contato, que o mais importante é que aconteça a aprendizagem. O mais importante é que os senhores aprendam. Então, se tiver dúvida, podem mandar através do WhatsApp ou através do e-mail que nós conversaremos para esclarecer. Vamos lá, vamos ver o que nós falamos nesse semestre. Falamos sobre o movimento humano, que ele é essencial para a vida. Falamos dos tipos de movimento, que são voluntários e involuntários. Falamos da diferença entre movimento reflexo e tempo de reação. Falamos sobre o ato reflexo e o arco reflexo. Vocês lembram do conceito desses dois itens que nós vimos ao longo desse ano? O arco reflexo, ele está aqui ilustrado nesse quadrinho aqui no nosso livro. E ele tem a seguinte definição, ó. É o caminho seguido pelo impulso nervoso que permite a execução do ato reflexo. Então, arco reflexo é esse caminho que é seguido pelo impulso. Ou seja, o estímulo entra através da fibra sensitiva, passa pela raiz posterior da medula espinhal, em seguida a raiz anterior, até que ele chega à fibra motora, resultando no ato reflexo. Então, o arco, ele é todo esse caminho. E o ato reflexo, que foi o movimento que foi gerado através do arco, ele é uma contração involuntária rápida que foi provocada por esse estímulo. Então, o ato reflexo, ele é uma contração muscular involuntária, rápida, que foi provocada por esse estímulo. Essa contração, ela tem o objetivo de proteger o corpo antes mesmo do cérebro tomar conhecimento desse estímulo. Então, nós vimos a diferença entre ato reflexo e arco reflexo. Nós vimos aqui o que são os movimentos voluntários, que são aqueles que nós realizamos de acordo com a nossa vontade consciente. Vimos alguns exemplos de movimentos voluntários, que são andar, saltar. Vimos alguns exemplos de movimentos involuntários, que como exemplos de movimentos involuntários, nós temos o próprio ato reflexo, nós temos os movimentos dos nossos órgãos, entre tantos outros. Vamos lá, galera, vamos dar sequência. Falamos um pouco mais dos movimentos voluntários e involuntários. Fizemos alguns exercícios, né? E entramos na nossa unidade 2, que fala sobre sedentarismo. O sedentarismo nada mais é do que a ausência de uma quantidade mínima de atividades durante um dia. Durante o dia, galera, nós precisamos realizar uma quantidade mínima de atividades para que nós sejamos considerados ativos, para que nós não sejamos considerados sedentários. Nós vimos ainda que a dinâmica do mundo moderno, ela favorece o sedentarismo. Antigamente, nós tínhamos uma estrutura de cidade com muitos espaços disponíveis para o lazer e para a prática regular de atividade física. Tínhamos campinhos, as ruas não eram tão movimentadas, tínhamos terrenos vazios. Hoje em dia, esses terrenos, esses espaços estão a cada dia mais restritos. A cada ano que passa, são construídas novas edificações que acabam com esses espaços que antes eram disponíveis. Então, as pessoas acabam se tornando um pouco mais sedentárias, acabam ficando um pouco mais dentro de casa, fazendo cada vez menos atividades.
Vimos ainda que o sedentarismo ele é o inimigo número 1 da saúde pública, porque ele tem muitas consequências negativas, como hipertensão arterial, obesidade e etc. Vamos lá, dando sequência aqui, nós fizemos esse questionário, nós fizemos, sobretudo, uma análise sobre os nossos hábitos. Essa unidade, ela nos estimulou a refletir sobre os nossos hábitos. Será que eu estou sendo uma pessoa sedentária? Será que eu estou sendo uma pessoa ativa? E nós fizemos esse questionário aqui juntos. E como consequência direta do sedentarismo, nós temos a obesidade, que tem várias causas, né? Entre as causas da obesidade, nós temos o sedentarismo, uma das causas. Mas além dessas causas, dessa causa que é a que mais tem acometido a população, a pessoa não se torna obesa somente por ser sedentária. Ela pode também ter um distúrbio metabólico, um distúrbio genético, um distúrbio psicológico. Ela pode ter se tornado obesa pelas mais diversas causas. Nós vimos também que a obesidade ela é uma epidemia do mundo moderno. Ela atingiu uma grande quantidade de indivíduos, uma grande parcela da população. Nós falamos que uma das formas de detectar, de diagnosticar a obesidade é através do IMC, o cálculo do índice da massa corpórea dos indivíduos. Esse cálculo, que tem a fórmula que foi discriminada aqui no nosso livro, que serve não somente para detectar a obesidade, mas serve também para detectar a magreza e o peso normal, além disso, né? Nós vimos ainda que o IMC ele não é recomendado para alguns grupos da população, como crianças, idosos e pessoas musculosas. Além dele não ser recomendado para essa parcela da população, ele tem restrições e critérios diferenciados para grupos étnicos, como, por exemplo, os asiáticos. Quando eu for aplicar o cálculo do IMC para determinada parcela da população, para determinados grupos étnicos, eu devo fazer uma série de adaptações para que esse cálculo se adeque à realidade dessa população. Então, o cálculo do IMC, embora ele seja altamente recomendável, embora ele seja bastante utilizado, ele não é recomendado para algumas pessoas e para alguns grupos étnicos, certo, galera? Vamos lá, dando sequência aqui, nós vimos que o resultado do IMC ele deve ser analisado de acordo com a idade da pessoa. De acordo com a idade, ela deve estar ali dentro de um nível, né? Falamos sobre obesidade e preconceito. Hoje, a mídia, a nossa sociedade, ela tem como padrão de perfeição o corpo sarado, o corpo musculoso, o corpo que é tido como perfeito é esse. Mas nem sempre foi assim. Existiram comunidades, sociedades que valorizavam o corpo um pouco mais gordinho, o corpo mais cheinho. E ao longo da história nós tivemos vários registros dessa valorização. Certo? Falamos também do tipo físico, galera. Que o tipo físico, ele é individual. Existem pessoas que vão acumular mais gordura na parte das coxas, outras que vão acumular gordura na parte abdominal. E isso é uma questão individual, mas que pode influenciar nas atividades que a pessoa vai realizar ao longo da vida. Se ela vai ser mais sedentária, se ela vai ser mais ativa. Mas o mais importante é que todos busquem
Fugir do sedentarismo, independente do seu tipo físico. Vamos lá, falamos da obesidade nas mais diferentes culturas. Fizemos o cálculo para determinar o nosso IMC. Falamos também dos hormônios, galera, os hormônios que são tão importantes na hora de praticar atividade física. Falamos da adrenalina, que é um hormônio que é liberado no momento de esportes de aventura e também quando nós temos alguma atividade que nós ficamos um pouco mais nervosos, né? Como a disputa final de alguma modalidade, entre outros. Falamos também das principais glândulas ou dos principais órgãos que são responsáveis por secretar esses hormônios. Lembram disso? Temos aqui essa figura do pâncreas, hipófise, glândulas suprarrenais. Durante a nossa unidade, nós falamos ainda sobre o mecanismo de retroalimentação ou de feedback, que é o mecanismo que controla a liberação de hormônios. Se, por acaso, um hormônio está sendo liberado em excesso, é esse mecanismo quem vai lá e diz para cessar a liberação desse hormônio ou para solicitar a liberação de uma maior quantidade. É basicamente assim que funciona o mecanismo de retroalimentação ou de feedback. Galera, nós falamos ainda sobre as sensações que são percebidas durante a prática de atividade física, como calor, aumento da frequência cardíaca, respiração ofegante, cansaço, sede. Falamos também que a quantidade de hormônios secretadas durante a atividade física não vai ser igual, nem sempre, vamos lá, nem sempre quando eu estou fazendo uma atividade física, eu vou secretar a mesma quantidade de hormônios, assim como a quantidade de hormônios que eu secreto não é igual à quantidade de hormônios que o meu amigo está secretando. É individual e, além de ser individual, essa quantidade depende de inúmeros fatores. Primeiro fator, intensidade da atividade. Se eu estou fazendo uma atividade que é muito pesada, muito intensa, o meu corpo vai precisar liberar mais hormônios. Mas uma atividade que é muito intensa para mim pode não ser tão intensa para o meu amigo. Duração da atividade. No início de um jogo, meu corpo não vai estar secretando a mesma quantidade de hormônios quanto no fim do jogo. Imaginem que no fim do jogo eu já estou lá. Imaginem vocês que no fim do jogo eu já estou lá cansado, lá já pelas últimas. O meu corpo vai precisar liberar uma quantidade maior de hormônios para que eu possa levar essa partida até o final. E o terceiro fator é o condicionamento físico. Se eu já estou acostumado a realizar determinada atividade, o meu corpo vai, a cada vez que eu realizo, secretar uma quantidade menor de hormônios. Ele vai fazer um esforço menor. Certo? Quanto melhor for o nosso condicionamento, menos cansaço temos para realizar as atividades. Os sintomas de cansaço estão relacionados à ação dos hormônios. É isso que diz aqui logo abaixo do nosso quadrinho. Vamos lá, dando sequência. Falamos também da diferença dos movimentos entre meninos e meninas. Eu vou fazer a leitura novamente dessa parte aqui, ó, que ela é bem importante, que fala sobre a ação dos hormônios masculinos e sobre a facilidade na produção de força. E fala sobre a ação dos hormônios femininos, o tipo físico feminino e sobre a maior facilidade para fazer movimentos com ampla flexibilidade. Vamos lá, acompanhe daí a leitura. A mulher conseguirá superar o homem no esporte? Se depender só da força física, é certo que não. Afinal, eles são 30% mais fortes. A ação da testosterona,
hormônio masculino maximiza o crescimento da fibra muscular e promove ganho de força. Mas se a flexibilidade for o fator-chave, as chances das mulheres aumentam. Então, enquanto os homens têm mais facilidade para força física, as mulheres terão para flexibilidade. Fala um outro fator também bastante importante aqui, ó, galera. Os hormônios femininos e a maior leveza dos ossos colaboram para uma elasticidade extra. Assim como a forma como os músculos e os ligamentos são inseridos no esqueleto. Isso explica também a maior resistência das mulheres a cargas repetitivas, ou seja, mulheres são mais resistentes a atividades de cargas repetitivas. E também as mulheres apresentam um número menor de lesão. É o que diz um estudo do médico do esporte Publius Statuto. Bem bacana, né, galera? Então, se atentem à ação dos hormônios masculinos, à ação dos hormônios femininos. Falamos sobre os estudos que perceberam algumas diferenças no desenvolvimento de algumas áreas cerebrais de homens e de mulheres. E falamos que esses estudos concluíram que essas diferenças, provavelmente ao longo da evolução, direcionaram os homens ou as mulheres às atividades que são comuns a eles nos tempos de hoje. Falamos sobre a atividade física típica de homens e de mulheres no momento da pré-história. E falamos também dessas modificações na adolescência, que é a fase que essas modificações têm um pico, né, que acontecem em maior número. Vamos lá. E depois nós falamos sobre os tipos de pé e de pisada. Aqui nós vamos iniciar o estudo da postura. E a postura correta se inicia nos pés. Quando nós pensamos em pés, nós pensamos em calçados e na importância que esses calçados têm para a manutenção de uma postura saudável. E se eu quiser evitar entorses de joelho, de tornozelo, lombalgias, hematomas nas unhas e até mesmo fraturas, eu devo me atentar ao uso do tênis adequado. Eu devo usar um tênis que seja feito especificamente para o meu tipo físico e também para a atividade que eu vá realizar. Eu não posso usar um tênis de trilha em uma corrida, eu não posso usar um tênis de lazer, um sapato social para fazer uma corrida. Eu tenho que usar o sapato adequado à situação e ao meu tipo físico. Vamos lá, falamos da estrutura básica do pé, o calcânio, os ossos metatársicos, as falanges. Falamos do arco do pé, que é a curvatura que vai do dedão até o calcanhar. Falamos dos tipos de pé, que são plano, cavo ou normal. Temos aqui a ilustração. E falamos também que, de acordo com a parte do pé que é mais explorada durante a pisada pode ser classificada como pisada para dentro, pisada para fora ou pisada neutra. Falamos ainda do valor simbólico dos pés. Algumas culturas valorizam a beleza feminina de acordo com a forma dos pés que as mulheres têm. Falamos da importância dos pés na mitologia. Falamos também da expressão calcanhar de Aquiles, que significa a parte mais vulnerável, o ponto fraco de alguém. Falamos de tantas outras histórias, como Cinderela e etc., que valorizam os pés, né? Fizemos também a impressão do nosso pé direito. Fizemos a avaliação do tipo de pé e do tipo de pisada. Falamos ainda do posicionamento do corpo no ambiente, a importância da postura
correta. Falamos das principais curvaturas da coluna. Galera, prestem bastante atenção nesses conteúdos, principalmente os amigos que vão precisar fazer a prova de recuperação. Leiam com bastante atenção os conteúdos do nosso livro. Façam com calma. Estudem. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir recuperar os pontos que faltam aí. Qualquer dúvida, eu estou disponível para esclarecer. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.